Me chamo Kathy H. Tenho 31 anos e sou cuidadora há mais de 11. Tempo demais, eu sei, mas eles querem que eu fique mais 8 meses até o fim do ano, o que dará exatos quase 12 anos de serviço. Sei que o fato de ser cuidadora há tanto tempo não significa necessariamente que meu trabalho seja considerado fantástico. Houve alguns ótimos cuidadores que receberam ordem de parar depois de 2 ou 3 anos apenas. E conheço pelo menos um que ficou os 14 anos completos, apesar de ter sido um desperdício total de espaço. Portanto, minha intenção aqui não é me vangloriar. Mas não resta a menor dúvida de que eles estão satisfeitos comigo de modo geral, não tenho do que me queixar. Meus doadores sempre foram muito melhores do que eu esperava. Todos se recuperaram com uma rapidez impressionante e quase nenhum chegou a ser classificado como agitado, nem mesmo antes da 4ª doação. Muito bem, talvez eu esteja me vangloriando um pouco agora, admito. É que significa um bocado para mim saber dar conta direito do meu trabalho, sobretudo essa parte dos doadores continuarem calmos. Desenvolvi uma espécie de instinto em relação a eles. Sei quando devo permanecer por perto, oferecendo consolo, e quando é melhor deixá-los em paz. Quando escutar o que têm para falar, e quando tão somente encolher os ombros e dizer-lhes que não se entreguem ao desânimo. Bom, esse então é o primeiro parágrafo de Não Me Abandone Jamais, que é o tema do nosso vídeo de hoje. Então, sobre o autor, né? Kazuo Ishiguro, ele é um autor nipo-britânico, né? Ele nasceu em Nagasaki, se mudou para a Inglaterra aos 5 anos de idade. Ele é um autor, assim, bem prolífico, né? Essa é a primeira obra dele que eu tenho contato, mas é a 6ª que ele publica. Esse livro aqui foi publicado em 2005, foi trazido para o Brasil no mesmo ano. A adaptação também não demorou muito para sair, né? Eu acho que a adaptação é de 2010, então 5 anos depois, né? Do lançamento do livro. E, assim, o autor, ele é vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2017 e ele também é vencedor do Booker Prize, mas com outra obra, né? Uma obra que é chamada Vestígios do Dia. Então, como eu falei, é o meu primeiro contato com o autor, né? Escolhi esse livro aqui para começar porque eu já tinha visto o filme e eu gostei bastante. E eu recomendo, tá? E agora vamos aos porquês da recomendação. Então, como vocês puderam perceber pela leitura desse primeiro parágrafo, a narradora do livro é a Kathy, e ela vai contar a história dela e de mais 2 amigos, o Tommy e a Ruth, desde a infância, né? A primeira parte do livro é a parte onde eles ainda são crianças, onde eles vivem em Hailsham, que a gente entende que é um colégio interno, alguma coisa do tipo. A segunda parte é a parte onde eles fazem 18 anos e são transferidos para o casario, né? Eles terminam lá a escola e são transferidos para essas habitações, né? Que são tipo umas cabaninhas, assim, meio afastadas da cidade, pelo que, assim, a ideia que eu tive foi essa, né? E a terceira parte, que é onde ela volta para esse presente do início, né? Onde ela começou a contar essa história no parágrafo que eu li. Então, como o nosso narrador é um personagem, né, a Kathy, nós já sabemos que nós temos um ponto de vista específico dessa história, mas eu não acho que ela seja uma narradora tão não confiável, assim, sabe? Eu acho que a versão que ela contou da história é uma parte muito que a gente pode considerar verdadeira, né? Quanto a essa escola, né, esse internato, esse lugar onde eles estudam, que é Hailsham, eles não entendem muito bem o que está acontecendo ali, né? Para eles estão numa escola, isso é normal, eles não têm contato com outras pessoas da sociedade, assim, né? Fora desse terreno da escola. E alguns professores até falam, né? Sobre o destino deles, mas falam, assim, de uma forma que não fica clara. Então, eles meio que sabem, mas não sabem, assim, sabe? Até que uma professora, ela se revolta com isso, né? Ela chega e fala que eles são informados desde muito jovens, mas de forma muito sutil, o que vai acontecer na vida adulta deles, né? Para que eles foram criados. Então a gente já sabe que eles não nasceram, né? E ela escancara, assim, né? A verdade para eles, que eu não vou falar aqui porque perde a graça. Mas ela fala qual é o destino deles, assim, de uma forma que eles não tinham sido informados antes. Então, tem esse peso da notícia, né? E, assim, da incapacidade que eles têm de fugir desse destino.
Nessa escola também eles recebem, assim, como se fosse um treinamento para lidar com situações do dia a dia, né? Porque, como eu falei, eles não têm contato com a sociedade fora dali, mas eventualmente eles vão ter, né? Quando chegarem à idade adulta. Então, eles precisam saber se comportar nos lugares, fazer pedidos em restaurante. Então, tem aulas, assim, desse tipo também, né? Então, na segunda parte, quando eles vão para o casario, né, que eles já têm 18 anos, já estão se tornando adultos, eles têm contato com pessoas, né, outros alunos de outras escolas, e, assim, tem aquela vontade, assim, de pertencer, né, assim... A Ruth, por exemplo, ela quer muito estar por dentro de tudo, saber de tudo. Ela começa a imitar uns alunos veteranos, mais velhos que eles. Então, assim, acontece meio que uma cisão ali na amizade deles por conta desse tipo de comportamento, né? E aí, nessa parte, eles começam também a procurar o seu original. Fiquem aí com essa informação. E sobre as informações, né, sobre os destinos deles, que são passadas dessa forma sutil, é também a forma que o autor escreve. Porque lá no início, naquele trecho que eu li, que é o primeiro parágrafo, já é falado de doação, já é falado de ser cuidadora, já é falado até a quarta doação, né, já é falado de como os pacientes melhoram ou não, se recuperam. Então, assim, é contado de uma maneira que a gente beleza, mas a gente não sabe do que se trata essas doações, a gente não sabe, assim, a fundo o que tá acontecendo, né? Que é a mesma forma que eles foram informados. A gente fica, assim, com essa informação superficial e acaba que vai passando como se fosse normal, né? É uma cuidadora, tá cuidando de alguém, ponto. Mas quando a gente descobre quem são esses alguéms, né, aí a situação muda, que é quando eles realmente descobrem esse destino, né, de onde eles não têm como fugir. E quando a gente faz essa descoberta durante a leitura, eu particularmente fiquei arrasada. Assim, eu fiquei muito reflexiva sobre a brevidade da vida, sabe? Sobre dar importância ao que realmente é importante. A gente tem a sorte de não ter o destino desses personagens, né? Que acabam tendo uma vida bem curta. É até comentado, né, no livro sobre a importância entre uma vida e outra, né? Porque que uma vida seria mais importante que outra. Mas me levou a refletir bastante a respeito do que realmente importa na nossa vida, sabe? Eu acredito que até a parte onde eles fazem as pazes de novo, depois daquela cisão que aconteceu no casario, sabe? Deixa bem claro que eles estão tentando viver ao máximo o que é importante, né? Que eles só têm a eles mesmos, né? Só tiveram a eles mesmos a vida inteira. E que mesmo que agora eles vivam em sociedade, eles não vão pertencer a essa sociedade. Eles são um grupo à parte que está ali para cumprir um propósito e ponto. E sobre o filme, ele tem o mesmo título do livro, né? Não Me Abandone Jamais. E nós temos no elenco a Carey Mulligan como a Kathy, que é a nossa narradora, a Keira Knightley como a Ruth e o Andrew Garfield como o Tommy. E é um filme, assim, muito bonito visualmente, sabe? Eu acho que eles colocaram, assim, toda a carga emocional do filme na fotografia. São muitas paisagens, assim, com um olhar no infinito, paisagens naturais. Então, a gente vê, assim, que ele tá querendo trazer pra raiz das coisas, sabe? Pra origem das coisas. E eu achei um filme realmente muito bonito. Ele é bem fiel ao original, né? A gente sabe que existe aí a intermedialidade, né? Um filme nunca vai ser igual a um livro, até porque quem lê vai interpretar, vai imaginar as coisas, né, no seu particular. Mas eu gostei do figurino, gostei das locações. Os prédios também, assim, a arquitetura do filme é muito bonita, sabe? As casas, os prédios, os móveis, sabe? Do tempo que as pessoas faziam as coisas pra durar, sabe? Pra deixar de herança.
Então, assim, móveis bonitos, portas, janelas bem trabalhadas, assim, sabe? Coisa que a gente não vê mais hoje em dia, né? Cá pra nós, todos os móveis hoje em dia são quadrados e iguais. É muito difícil a gente encontrar um móvel, assim, bonito, bem feito, né? Bem trabalhado, assim como era antigamente. Então dá todo esse sentimento de nostalgia, assim, parece até que o filme, a história se passa há um tempo mais atrás do que no livro, né? Porque no livro, quanto aos cenários, eu acho que a escolha, né, dessas paisagens naturais foi um recurso narrativo muito inteligente. Porque traz, assim, um tom de melancolia à história que acompanha, né? Quando a gente está lendo o livro, esse tom acompanha bastante a leitura. E eu achei uma forma inteligente, né, de colocar isso na tela. E também o filtro que é usado no filme, né? Que é uma coisa mais acinzentada, mais, sabe? Bem nesse tom melancólico que a história traz. Eu recomendo também que assista o filme depois de ter lido o livro, né? Porque é mais interessante a gente ir descobrindo as coisas pelo livro, pelo filme, apesar dele ser muito fiel ao original. Tem o recurso visual, né? Com o recurso visual a gente acaba vendo mais coisas do que quando a gente lê, obviamente. Mas o que eu quero dizer é que aquele parágrafo primeiro que eu li, quando a gente lê, a gente não imagina com toda clareza o que está acontecendo, né? E o filme começa com aquele parágrafo, mas com um recurso visual. Então a gente está vendo o que está acontecendo, além de ouvir a narração dela. E isso meio que entrega um pouco, né, do que vai acontecer, do que a gente vai descobrir durante a leitura. Então eu recomendo que assista, mas que assista depois. Ou não também, né, se você não se importar com spoiler. Mas eu acho interessante descobrir durante a leitura, né, o destino dessas personagens. Então por hoje é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.